Questão 55. As atividades agrícolas desenvolvidas na região mencionada intensificam o problema ambiental exposto ao quê? Solos e formação de conservação. Mais uma questão de agricultura, né? Solos salinos ou alomórficos apresentam como característica comum uma concentração muito alta de sais solúveis ou de sódio trocável. Eles ocorrem nos locais mais baixos do relevo, em regiões áridas e semiáridas e próximo ao mar. Em regiões semiáridas, por exemplo, o polígono da 6 do Nordeste brasileiro. Os locais menos elevados recebem água, tá? Que se escoa dos declives adjacentes durante as chuvas que caem em alguns meses do ano. Então, o que ele está dizendo aqui é que existe alguns tipos de solo, para você entender, tá? Existem alguns tipos de solo que tem um lugar aqui mais alto, né? Aqui, esses solos recebem mais água, muitas vezes aqui, né? Ou até mesmo questão de irrigação. Essa água, ela sofre o processo de escoamento, né? E quando ela vem aqui, ela meio que lava, tá? Ela faz aqui um processo aqui, ó, né? De lavando aqui esse solo, carregando e lavando, né? Só que olha só o que acontece. É uma região de elevada temperatura, tá? Imagina que o sol bate muito forte aqui. Então, imagine que eu vou lá e planto aqui numa região mais alta, tá? Imagine que eu vou lá e planto numa região mais alta. Essa região pode ter fertilizante. Quando a chuva vem aqui e lava aqui, você percebe que ela vai carregar muito desses nutrientes, desses sais aqui para baixo. Então, imagine que aqui eu tenho, olha só, vários desses nutrientes aqui, tá? Quando vem a chuva, muitos desses nutrientes são levados aqui para esse solo, tá? Só que como tem uma região muito quente, essa água, de forma muito rápida, ela evapora, tá? Olha só, essa água, de forma muito rápida, ela acaba evaporando. E aí, quando essa água evapora, o que sobra? Sobra só o sal. Entendeu? Quando essa água evapora, fica o solo, tá? Fica o solo e fica o sal, tá? Fica o solo e fica o sal. E aí nós temos o processo de, olha só, o texto diz, solos salinos ou alomórficos. Por isso que acontece muito mais em relação ali no semiárido, né? Ele vai dizer, essa água traz soluções de sais minerais que evaporam-se rapidamente antes de infiltrar-se totalmente, havendo então cada vez que esse processo é repetido, um pequeno acúmulo de sal no horizonte superficial, que com o passar dos anos provoca a salinização do solo. Nas últimas décadas, a expansão das atividades agrícolas na região tem ampliado. Por que a expansão das atividades agrícolas? Porque na agricultura existe processo de irrigação. Quando você irriga numa região mais superior, novamente, tá vindo todos aqueles nutrientes ali, né, que em determinadas regiões podem parar no rio e causar eutrofização, em outras regiões podem parar num solo, a água evapora rápido porque é muito quente, região do semiárido, e fica só os nutrientes, fica só aqueles sais. E aí nós temos um processo de salinização, tá certo? Só os alomórficos. Atividades agrícolas desenvolvidas na região mencionada intensificam qual atividade, né? Então ele quer saber qual atividade intensifica esse processo de salinização. Realizar florestamento de pinos, desrespeitando a prática do pousio. Você fala assim, pô, não entendi nada. Não importa. Com certeza isso aqui não tem nada a ver com o que está dizendo a questão. Solo, a gente não está falando de reflorestamento. Inclusive, é falta de vegetação, muitas vezes, que vai dificultar esse processo de infiltração da água, né? Porque imagina que se eu tiver uma vegetação aqui, você entende que um dos papéis da vegetação é diminuir o processo de incidência solar? Imagina que eu tenho aqui uma vegetação, né? Uma vegetação aqui. Olha só, se eu tiver uma vegetação, as copas das árvores vai impedir um pouco esse solo ali de bater, né? Como é que se diz, né? A luminosidade, os raios solares baterem no solo. E aí eu permito que essa água possa ser infiltrada no solo. Lembra a última questão de infiltração. Então as raízes ajudam essa água a infiltrar. Provavelmente para essa água não estar infiltrando e evaporar muito rápido é porque não tem cobertura vegetal. Entendeu? Então a água vem, aquele sol rachando ali, né? Então não é realizar reflorestamento, né? Desrespeitando a prática de pousio, né? Pousio você pode pensar em um espaçamento, né? Como se fosse um pouso, um descanso, né? Pensa o que é um pousio, né? Pensa, relaciona isso aqui muito mais a uma questão de descanso, né? Ah, vou fazer uma prática de pousio, vou pousar ali, né? Pousar seria uma ideia de descansar um pouco mais o solo, né? Utilizar sistema de irrigação desprezando uma drenagem adequada? Perfeito. Aqui que é o grande problema. O que causa esses solos aqui salinos ou alomórficos, né? É você fazer o processo de irrigação, principalmente em região mais elevada, sem fazer uma drenagem adequada. Porque daí essa drenagem vai levar os nutrientes para aquele solo e vai causar ali salinificação. Isso aqui em outro contexto também pode causar eutrofização, tá? Vamos lá, hein? C. Instalar açude nos grotões, retardando a velocidade fluvial. Meu Deus, nada a ver com nada, né? Instalar açudes vai reduzir atividades agrícolas desenvolvidas na região. Que atividade agrícola a gente instala açudes, entendeu? Retardando a velocidade de vazão fluvial, vazão fluvial, vazão do rio,
tá? Então são questões que estão difíceis, né? Mas que não tem nenhum sentido aqui dentro do conceito da nossa questão, né? Mesmo que você não saiba o significado de cada palavra. Desmatar áreas de preservação permanente, causando assoreamento. Aqui, ó, desmatar pode ser uma prática ruim, mas assoreamento tem a ver com você diminuir a profundidade do rio, tá? Então, assoreamento é um outro contexto. Aqui ele tá falando de salinização. Assoreamento é um outro impacto ambiental. Aplicar fertilizante de origem orgânica, modificando a química da terra, né? Bom, aí o grande ponto não é o problema o fertilizante. O problema é a água carregar esse fertilizante. Se só aplicar fertilizante, não daria nenhum problema, tá? Desde que eu tivesse uma drenagem adequada. Aí eu teria aquele fertilizante, fertilizo o solo, eu consigo plantar. O problema é aplicar o fertilizante, irrigar e aí a água carregar aqueles nutrientes. Fechado? Se você gostou dessa resolução, então espera para ver o que é ter aula de todos os conteúdos para a prova do Enem dos principais vestibulares dentro da minha plataforma de estudos, que é a plataforma Memorize. Eu dou aulas ao vivo de todos os conteúdos que caem nas provas, principalmente aprofundando a nível medicina para biologia e química. Dentro do Memorize, você tem acesso a trilha de estudos, aulas gravadas, listas selecionadas, materiais e apostilas, resumos, um banco com mais de 170 mil questões, sistema de flashcards próprio integrado dentro da plataforma com mais de 5.000 flashcards, acesso a monitores que irão te orientar, comunidade de estudos, mentoria preparatória para a prova do Enem e também os vestibulares mais específicos e difíceis do Brasil. Se você está gostando então dessa resolução e quer mais, ou seja, quer se preparar em alto nível para a prova desse ano, aqui embaixo você vai encontrar o primeiro link, que é um link para você fazer parte da minha plataforma e ter aula comigo de todos os conteúdos e se preparar, elevar o seu nível para ser aprovado ainda esse ano. Clica aqui embaixo e vem fazer parte da maior e melhor plataforma de preparação para Enem e vestibulares do Brasil. Um grande abraço e eu te vejo lá dentro.